Bom, galera, então coloquei para gravar aqui, porque eventualmente colegas de vocês aí podem não conseguir participar hoje, então, como sempre, eu vou deixar o vídeo lá disponível no ambiente lá no AVA. Bom, legal, a gente vai dar sequência aqui no assunto que a gente tinha começado. Semana passada a gente fez um overview aí do assunto, a gente chegou a ver um ou outro conceito, principalmente sobre projetos, sobre gerenciamento de projetos, a gente falou sobre algumas características de projetos de modo geral, e hoje a gente vai entrar mais, começar a desvendar um pouco mais aí esse mundo aí de projetos, separar as coisas, começar a estruturar, na verdade eu chamo isso de estrutura, a gente começar a entender a estrutura de projetos, começar a entender características, começar a entender como é que eu agrupo esses projetos, começar a ter uma outra visão, inclusive. Eu falei sobre isso na semana passada, vou voltar a repetir agora, mas é começar a entender de modo geral essa questão de quem são as pessoas que influenciam o projeto, quais são as responsabilidades. A gente vai falar um pouquinho hoje também de atores, né? Das partes interessadas, começar a entender qual é a ideia, e isso é muito importante quando a gente está falando de empresa de modo geral, é a questão de estratégia, né? Eu não sei por exemplo, qual é a experiência que vocês têm em relação a projetos dentro da empresa onde vocês trabalham, ou se vocês já participaram de algum projeto maior. Claro que todos os projetos são válidos, eu falei sobre isso na semana passada, mas de qualquer forma, mesmo um projeto que você tenha desenvolvido aí como parte do teu curso, mas começar a ter alguma experiência com projetos maiores. É claro que dependendo da empresa, a gente vai falar um pouco sobre isso também, sobre a maturidade da empresa em relação a projetos, e aí tem um detalhe, dependendo dessa maturidade, os projetos são encarados de maneira mais profissional ou alguma coisa mais para apoio, para controle, enfim. Então a gente vai abordar esses assuntos hoje. A ideia é a gente discutir, como eu fiz na semana passada, depois a gente abre o microfone, a galera conversa, vamos bater um papo e vamos entender o que tem por aqui, tá? Então, basicamente a gente vai falar hoje de projeto, programa e portfólio, e tem toda uma parte também falando de partes interessadas. Vamos entender a relação que existe entre esses caras aqui. Eu só vou começar aqui para relembrar o que a gente falou sobre projeto, né? A definição do PMI em relação ao projeto, isso já estava no slide anterior, na aula passada, só para a gente reforçar. Então, conceito, projeto é um esforço temporário, e ênfase nessa palavra temporário, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo, e também ênfase no exclusivo. Qual é a intenção aqui? A gente falou sobre isso. O projeto é um esforço que tem início e tem fim. Isso é importante. A gente não vai ficar num projeto ad eterno, ou seja, de infinito. Vou ficar enrolando isso, eu preciso terminá-lo. E outra questão é que quando eu estou criando ou estruturando um projeto para criar um produto ou serviço ou um resultado, é exclusivo, né? Ou seja, a gente falou sobre isso também, até deu exemplo ali de eventualmente um projeto na área de engenharia civil. Você pode ter as mesmas características da construção, mas é num outro tempo, são outros clientes, eu tenho questões ambientais, questões de legislação que eventualmente vão impactar nesse projeto. Então, por isso, o exclusivo aqui, esse exclusivo é bastante importante para a gente entender isso. Dito isso, então a gente vai partir para os outros conceitos que têm a ver com o projeto. Então, o primeiro conceito que a gente vai olhar hoje é o que é um programa, né? E eu vejo que há muita confusão nisso em relação a conceito, até inclusive dentro de empresas onde eu já tive a oportunidade de fazer parte de algumas equipes, ou que a gente fez alguma consultoria, e às vezes há uma certa confusão, exceto quando você tem uma empresa mais bem estruturada, como eu falava no início, quando tem um organograma mais definido e eu tenho uma equipe de escritório que trata disso, então isso acaba sendo mais claro. E vamos começar a dar uma olhada, então. Eu sempre vou usar o PMI, como eu já falei isso para vocês, né, o PMBOK, né, o guia de referência,
Então, a fonte nossa vai ser sempre lá. Então, qual é a definição do PMI para um programa? Então, ele está falando, ó, é um grupo de projetos relacionados. Opa, isso aqui já é muito, para mim, já me dá uma ideia. E quando eu estou falando de um programa, então, eu estou falando de um conjunto, um grupo de projetos que estão relacionados. E atividades do programa. Então, na verdade, um programa ele pode ter um conjunto de projetos e algumas atividades que não necessariamente fazem parte daquele projeto. Então, gerenciados de modo coordenado. Então, os projetos e, eventualmente, as atividades são gerenciados de modo coordenado. Para que eu faço isso? Para obtenção de benefícios e controle que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente. Então, qual é a grande sacada disso aqui? A sacada é, quando eu olho para um programa, então agora, quando eu olho para um programa, eu sei que eu tenho um conjunto de projetos relacionados e, eventualmente, atividades, né? Com a ideia de uma coordenação, né? Que tenha uma coordenação com o intuito do quê? Enfim, de obter algum benefício, né? Algum benefício ou alguma forma de monitoramento. No caso, ele está chamando aqui de controle, que eventualmente eu não conseguiria se eu tivesse esses projetos ou as atividades sendo coordenadas ou sendo tocadas de forma independente. Então, a ideia de programa é coesão. Quando eu estou falando de programa, eu estou falando de coesão. Deixa eu passar aqui para a gente entender melhor. Então, esses diagramas aí, eles ilustram bem o que eu estou chamando aqui de programa. Então, a ideia de programas é aumentar os benefícios dos projetos. Notem que a gente está falando, o nosso foco aqui nessa disciplina é gerenciamento de projetos. Eu não estou falando de gerenciamento de programas, mas fica muito claro que a ideia de programa, na verdade, a ideia do conceito de programa, não é ter um objeto programa onde eu tenho que construir, sei lá, onde eu vou adotar boas práticas de gerenciamento ou metodologia para a construção do programa. Não, não é isso que eu estou falando. A ideia de programa é justamente o que está ilustrado nesse slide. Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho dentro da empresa, por exemplo, dentro da organização, um programa 1, e abaixo desse programa 1 eu tenho projeto 1, projeto 2 e uma atividade de controle. Uma atividade de monitoramento, por exemplo, ou uma atividade de controle de orçamento, uma atividade de controle de algum recurso. Essa é uma atividade que ela está fora dos dois projetos. Ô, Max, mas por que está fora dos dois projetos? Por exemplo, eu tenho uma atividade de controle de orçamento, que essa atividade de controle de orçamento é responsável por controlar os orçamentos do projeto 1, projeto 2. Então, ela não pode ser, por exemplo, essa atividade de controle, nem parte do projeto 1, nem parte do projeto 2. Por quê? Porque ela controla o orçamento, ou recursos, e aí eu estou falando de recursos, pode ser financeiro ou humanos, que vai subsidiar, na verdade, os dois projetos, tanto com grana, né, financeiro, quanto com pessoas, se for recursos humanos. Então, olha, eu tenho um programa, esse programa está ali, ele tem dois projetos abaixo dele. Mas dentro da própria empresa, pode ser que tenha um outro programa 2, por exemplo, que também está sendo tocado, que está sendo desenvolvido, e lá embaixo daquele programa 2 eu tenho um projeto 3 e um projeto 4. Ou seja, eu estou falando de vários programas, né, dentro de uma empresa, organização, de uma estrutura pública, governamental, seja lá o que for, dentro de uma instituição de ensino, com certeza a própria instituição de ensino, a Unibave, com certeza, se você for conversar com os gestores, deve haver projetos aí dentro, e esses projetos provavelmente estão agrupados em programas, né? E aí, por exemplo, se você pensar do ponto de vista de governamental, o nome desse que é vinculado na imprensa normalmente é esse. Eu tenho um programa para levar, por exemplo, água para as regiões mais carentes, ou luz elétrica para as regiões mais carentes, sei lá, em determinadas áreas do interior do país ou de algumas regiões. Quando eu falo que eu tenho um programa para fazer isso, subentende-se que eu tenho vários projetos que estão relacionados, que fazem parte desse programa. Né? E algumas atividades, eventualmente, que eu tenha também, que são atividades aí, no caso aqui, de controle. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que um programa, na verdade, é uma forma de você agrupar projetos, e esses projetos, eles têm, obviamente, alguma relação com o objetivo
de aumentar benefício, né? De maximizar, na verdade, os benefícios dos projetos. É isso que a gente está chamando de programa. Vamos colocar um exemplo aqui. Por exemplo, toda empresa, de modo geral, existe lá um programa de capacitação. Então, programas de capacitação, capacitação de recursos humanos. Perfeito, isso é um programa da empresa. Qual é o objetivo desse programa? Desenvolver a equipe para aumentar os resultados. Então, eu quero capacitar melhor a minha equipe para que eu consiga maximizar resultados. Então, dentro do programa de capacitação, eu posso ter 3 projetos separados, interrelacionados, só que vão ser coordenados. Por exemplo, você tem um gerente de projeto. Mas a gente está falando de gerência de projetos. Então, cada projeto desse aí vai ter um gerente? Claro, cada projeto desse vai ter um gerente. Cada projeto desse vai ter a sua equipe. Cada projeto desse pode ter o seu, por exemplo, o seu orçamento. Cada projeto desse aí vai ter a sua análise de viabilidade. Enfim, são projetos separados, mas que estão olhando para um determinado programa de capacitação. Por exemplo, projeto de avaliação de competências. Então, eu startei um projeto onde eu vou avaliar a competência dos meus colaboradores. Isso é um projeto que eu tenho. Depois eu tenho um projeto coaching dos líderes, ou seja, eu quero aumentar a capacidade de liderança das pessoas que estão à frente de alguns departamentos ou de alguns grupos de trabalho. Perfeito. E eu tenho um projeto de treinamento técnico que está preocupado em identificar, eventualmente, alguns gaps, né, alguma deficiência do ponto de vista técnico, e eu quero aumentar a capacidade técnica da minha equipe. Então, notem bem, isso é importante a gente entender. Quando eu olho para esse programa, eu tenho um programa maior, que é um programa de capacitação. Alguém poderia me perguntar nesse momento, tá, Max, mas vem cá, eu não poderia ter na empresa um projeto de capacitação? Sim, poderia, não há problema nenhum. E esse projeto de capacitação, lá dentro dele, de um único projeto, eu levaria em conta a questão de avaliação de competência, de coaching dos líderes, de treinamento técnico. Poderia ser dessa forma? Claro que poderia. Inclusive, eu tenho visto bastante aí, a gente conversa com as pessoas, a gente sabe que isso acontece. Essa forma de você estruturar em programas é uma forma de você melhorar o entendimento das pessoas e acabar segmentando projetos que talvez são muito grandes e tomariam muito tempo em projetos menores, onde você tem menos tempo, tem relação entre eles, obviamente que aqui a gente está falando que esses projetos, apesar de você falar, cara, mas quando eu estou falando de um projeto de treinamento técnico, vamos supor, sei lá, eu preciso que a minha equipe conheça a ferramenta, o Microsoft Project, né, uma ferramenta aí que é muito utilizada, inclusive, no dia a dia, como suporte para gerência de projetos, enfim, para a equipe de projetos. E a galera não conhece essa ferramenta. Então, eu preciso treinar o pessoal no Microsoft Project. Ótimo. E aí, quando você está fazendo alguma atividade dentro do projeto de avaliação de competências, você chega à conclusão que há algumas deficiências técnicas. Perfeito. Então, a gente está falando o quê? A gente está falando que esses caras conversam. Ou seja, há uma troca de informações entre esses projetos. Beleza. Alguém poderia olhar para isso e falar, então faz um projeto só. Aqui não se trata de você dizer que é certo ou é errado. Aqui trata-se a gente falar de boas práticas. E, claro, isso vai depender da realidade de cada organização. Eu falei sobre isso na semana passada. Tem o PMBOK, que é a bíblia do gerenciamento de projetos. A gente vai usar o framework inteiro? Não vai. Você pode olhar para aquele framework lá, para aquele guia, né, de referência, e olhar e falar, cara, eu vou usar aqui o que é mais adequado para a minha empresa nesse momento, para a minha organização nesse momento, para o meu trabalho de conclusão nesse momento. Eu tenho um trabalho de TCC para fazer, eu tenho um projeto que eu estou desenvolvendo, e eu gostaria de deixar esse projeto um pouco mais profissional, um pouco mais gerenciável, digamos assim. Então, eu vou dar uma olhadinha no PMBOK e vou ver quais são as ferramentas ou as práticas que ele está sugerindo para que eu possa deixar esse projeto mais profissional. Perfeito. Então, eu não estou aqui, e é importante que isso fique claro para vocês, que não trata-se aqui de dizer o que está certo e o que está errado. Trata-se em falar de boas práticas. Esse é o meu objetivo com vocês. E estruturar projetos. E aí vem aquela questão que eu falei no início, né?
você pode enxergar uma empresa de pequeno porte, de médio ou de grande porte. Se você pega grandes empresas, e a gente está falando até, eu não diria que são mega empresas. Se você pegar, vou pegar o exemplo de novo da instituição, do Unibaf. Vamos lá, vamos pensar ali. Então, provavelmente tem um programa, por exemplo, sei lá, de capacitação de docentes. Isso, na minha visão, isso não é um projeto de capacitação de docentes, isso é um programa de capacitação de docentes. Dentro desse programa de capacitação de docentes, eu tenho vários projetos. E um dos projetos poderia ser justamente esse, um projeto de treinamento técnico, onde eu digo, e agora é bastante oportuna, né? Eu posso pensar, por exemplo, a gente está vivendo um momento atípico, onde nós estamos aqui interagindo, tendo aula, usando uma ferramenta computacional. Eu tenho certeza absoluta que talvez professores, colegas que não são da área de TI, por exemplo, que tiveram talvez alguma dificuldade na hora que tiveram que migrar de uma aula presencial tradicional para uma ferramenta computacional. Hoje, talvez, depois, a gente está fazendo isso basicamente desde o primeiro semestre, essa familiaridade já está legal, esse gap aí já foi preenchido, né? Essa deficiência, ela já foi resolvida. Agora, pensa nisso, então você fala, bom, então, pegando esse exemplo, você fala, bom, mas então eu preciso capacitar os meus professores do ponto de vista técnico em ferramentas computacionais. Eu gostaria que todo o conjunto de docentes da instituição, independente se é uma área de humanas, social ou qualquer outra, que eles tenham conhecimento de ferramentas computacionais que melhorem, talvez, ou que possa maximizar o resultado das suas aulas. Olha o que a gente está falando, hein? Aumentar benefício. E eu, dentro desse programa de capacitação docente, então eu tenho essa parte do técnico, e também posso ter uma outra área que eu digo, poxa, mas eu estou precisando dar um banho de loja aí nos meus docentes em termos de metodologias pedagógicas. E olha que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Vou deixar de novo, hein, gente? Quem quiser me interromper aqui para a gente interagir, fique à vontade. Então, imagine que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, ou seja, uma capacitação do ponto de vista de uma ferramenta computacional não tem absolutamente nada a ver com uma capacitação do ponto de vista de metodologia pedagógica. Então, você está falando de projetos diferentes, com o mesmo objetivo. Qual é o objetivo? Capacitação dos docentes. Aí, imagine, esse é um programa de capacitação. Agora, eu quero crer que dentro da instituição também deve existir, por exemplo, um programa que diga o seguinte, nós temos um programa aqui, hoje se fala tanto em evasão, né? Aliás, esse é um tema recorrente, não desse ano, isso já vem sendo dito há alguns anos, né? O problema da evasão escolar, e isso em qualquer modalidade, desde o ensino fundamental, passando para o ensino médio, chegando na graduação, enfim, sempre foi um problema muito grande, o problema da evasão escolar. E você tem, sei lá, cara, zilhões de motivos para uma evasão escolar. Desde um problema de um recurso financeiro, se for uma instituição particular, um problema de eu não consigo acompanhar as aulas, eu tenho uma deficiência numa disciplina, e isso está impactando nas outras, enfim. Então, provavelmente deve existir um programa dentro da instituição de ensino, que é um programa de manutenção, um programa de retenção, melhor dizendo, dos alunos. Então, a instituição está preocupada com isso. Então, olha só o que a gente tem agora. A gente tem um programa de capacitação docente e agora a gente tem um programa de retenção de alunos. Também no programa de retenção de alunos, eu posso ter vários projetos. Que projetos são esses? Bom, eu tenho, por exemplo, um projeto dentro do programa de retenção de alunos que trata só de bolsas. E aí você fala, bom, eu tenho um projeto aqui, pessoas trabalhando, pensando, executando atividades para bolsas. Aí, que bolsas são essas? Tem as bolsas do governo estadual, tem bolsa do governo federal, beleza, isso são bolsas externas. O que a instituição pode fazer em termos de melhoria de atendimento financeiro para os nossos alunos? Deve ter um projeto aí dentro da instituição que faça isso. Sei lá, uma bolsa de iniciação científica. Tá, mas como é que a gente vai conceder essa bolsa de iniciação científica? Nós vamos abrir um edital
nós vamos abrir o edital para que os alunos se inscrevam com seus orientadores e eles vão submeter projetos, esses projetos vão ser avaliados, existem critérios, projetos de pesquisa, existem critérios para avaliar esses projetos, tem uma equipe, uma comissão de pesquisa que vai avaliar. Olha só, então eu tenho uma comissão de pesquisa, eu tenho critérios para avaliação, eu tenho... quais são as áreas que a gente vai focar no início? Então, eu tenho um projeto agora, um projeto que está dentro do programa de retenção de alunos, preocupado com bolsa. Perfeito. Bom, mas dentro desse projeto de retenção de alunos, eu também posso... Esse programa, aliás, de retenção de alunos, eu posso ter um outro projeto que está visando justamente, sei lá, preocupado com a deficiência pedagógica dos alunos, por exemplo. Então vamos criar para os alunos do primeiro semestre uma espécie de uma aula ou aulas, né, digamos assim, extra classe de nivelamento. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai receber os nossos alunos aqui com deficiência, sei lá, de matemática básica, sei lá, de português, enfim. Então, tem um projeto preocupado em receber, acolher esses alunos e nivelar o conhecimento desses alunos nas matérias básicas. Outro projeto, que está ligado ao programa do quê? De retenção de alunos. Eu espero que tenha ficado claro para vocês isso, essa separação entre programa, que é um guarda-chuva maior, e os projetos que fazem parte desse guarda-chuva maior que a gente chama de programa. E quando eu estruturo dessa forma, isso fica interessante, porque eu olho para uma instituição, por exemplo, eu estou dando o exemplo do Unibave, então você olha, quantos programas hoje a gente tem aqui na instituição? Tem o programa A, B, C, D, enfim. Governo estadual, governo federal, governo municipal, os caras têm programas de atendimento ao cidadão, programas na área da saúde, programas e tal, e quando você desmembra esses programas, você enxerga uma série de projetos sendo tocados de forma paralela, né? Para quê? Para eu aumentar, digamos assim, o resultado, o benefício que esse programa pode me trazer. Então, isso tem que ficar claro. E quando você estrutura dessa forma, você está dando uma cara mais profissional para o teu projeto. Na verdade, para os teus projetos, né? Isso é interessante. Então, relembrando, um projeto, né? Lá atrás que a gente falou, né? Um esforço temporário para um produto, serviço ou resultado e exclusivo. Beleza, fechou. Programa, conjunto de projetos interrelacionados e atividades, né? Aí o que ele falou lá atrás, coordenados, porque daí eu vou ter um gerente do programa aqui, que é o cara que está fazendo essa coordenação, que está fazendo esse middleware, como a gente chama aí na computação de modo geral, que o middleware é o homem do meio, o cara que faz a interface, né, de integração, de comunicação entre os projetos, e aí eu estou enxergando aquilo de uma maneira que isso possa maximizar o meu resultado. Então, programa um conjunto de projetos interrelacionados, né, e coordenados de forma que eu consiga maximizar os benefícios. E o projeto, aquilo mais focado, início, fim e exclusivo. Perfeito, essa é a ideia de programa. Esse é o primeiro conceito que é importante que a gente comece a entender. E eu particularmente acho que o próprio PMBOK, eu gosto dessa ideia de a gente vai avançando gradativamente, vai entendendo as nuances aí da área de gerenciamento de projetos. A gente não vai avançar, eu não tenho intenção de avançar com vocês, tenho pressa, então a gente precisa passar todos os conceitos rápido. Não, vamos fazendo isso de forma gradativa, vamos respeitando o timing de cada um, vamos assimilando, digerindo os conceitos, que daí sim a gente consegue, pelo menos, assimilar melhor as informações. Bom, e aí vem o terceiro conceito, que é importantíssimo também. Então, a gente falou, projeto, programa, e agora tem um conceito bastante legal também, eu gosto muito desse conceito, que é o conceito de portfólio. Né? O que é um portfólio? E aí, de novo, né, eu vejo isso direto aí, há uma certa mistura aí, portfólio, programa, projeto. Mas para nós agora já ficou claro qual é a distinção entre programa e projeto. Então, o que é um portfólio? Voltando de novo à referência ao nosso guia PMI. Um portfólio é um conjunto de projetos ou programas, daí alguém vai dizer,
Pô, cara, tu acabou de falar que programa é um conjunto de projetos, né? Vamos entender aqui. Há uma diferença. É um conjunto de projetos ou programas e outros trabalhos agrupados para facilitar o gerenciamento eficaz desse trabalho, a fim de atingir os objetivos estratégicos. Pô, cara, aqui tem umas coisas importantes agora para a gente. Eu sempre gosto de enfatizar e destacar alguns termos. Conjunto de projetos ou programas, beleza. Mas notem que agora eu tenho uma hierarquia aqui. A gente começa a raciocinar de forma hierárquica, né? Porque se você fala que um programa é um conjunto de projetos, né? Um programa é um guarda-chuva onde eu tenho projetos agrupados. E um portfólio, ele pode ser um conjunto de programas e projetos. Você está falando, caramba, então agora eu construí uma hierarquia. Que hierarquia é essa? Portfólio, programas, projetos. Então agora eu tenho uma hierarquia com 3 níveis, saindo do portfólio, que seria o topo aí da minha pirâmide. Aí eu abro isso para programas, depois abro mais um pouquinho para projetos, tá? Só que aí tem uma questão muito importante. A gente falou de programas, que eu uso a ideia de programas para maximizar os benefícios do projeto, né? Ou seja, eu tenho mais projetos trabalhando em prol da mesma causa, do mesmo objetivo, e aqui, chamando a atenção para vocês, eu estou falando em atingir os objetivos estratégicos. Não é tópico dessa disciplina, não é uma parte dessa disciplina, mas é interessante, talvez vocês tenham visto isso em algum momento aí nessa trajetória acadêmica de vocês, mas quando a gente está falando de objetivos estratégicos de uma organização, isso é o que há de mais importante em termos de olhar para o futuro, né? Olhar para o futuro. Existem, inclusive, documentos que o pessoal chama de PDI, ou outros documentos que listam ou pretende fazer uma ideia eu estou aqui, né, hoje, 2020, e eu vou desenvolver um documento, ou um programa, ou um portfólio, enfim, ou projetos, onde eu vou definir as minhas estratégias, onde eu vou definir meus objetivos estratégicos, porque eu quero estar daqui a 5 anos em tal lugar, naquele patamar. E isso é importante. Qualquer empresa tem objetivos estratégicos. E se o portfólio ajuda a atingir isso, melhor ainda. Então eu vou começar a enxergar isso de uma forma hierárquica e mais organizada. Então vamos ver como é que vai ficar o nosso diagrama agora quando eu for incluir o portfólio. E agora eu tenho o seguinte, eu estou aproveitando os 2 programas que a gente tinha um slide aí anterior, onde eu tinha o programa 1, projeto 2 e atividade de controle, e programa 2, ali ficou 1 e 1, depois eu corrijo, é o 3 e o 4. Isso aí é o mal do, né, copy-paste. Então, o que você tem? Você está fazendo o quê? Mas agora eu estou pegando esses 2 caras, esses 2 programas. Notem que eu joguei uma atividade de controle também lá ao lado do programa 1, porque essas atividades de controle, elas são muito comuns, tá? Depois a gente vai dar um exemplo claro aí para ficar bem fácil de entender, mas eu acho que vocês já entenderam. Normalmente são atividades de monitoramento, de controle do que está sendo feito. E eu agrupei agora esses 2 programas e essa atividade em um portfólio. Então, agora, o que a gente tem ali? A gente tem um portfólio, e aí você vai dizer o seguinte, tá, Max, mas agora você estava falando lá atrás que você tinha um programa, por exemplo, de retenção de alunos, vou pegar o exemplo aí do Unibave, e tinha um programa também de capacitação docente, certo? 2 programas separados, totalmente independentes, né? Porque o programa de retenção de alunos e o programa de capacitação docente, eu até vou fazer um parênteses aqui, né? Eu estou dizendo que são separados, mas tem uma certa influência, né? Porque, eventualmente, se eu tenho professores mais bem qualificados, mais bem capacitados, talvez isso sirva de motivação para que os alunos, de fato, não desistam do curso. Mas, enfim, isso é só um insight agora aqui. Mas, vamos lá. Então, eu tenho 2 programas, retenção de alunos e tenho capacitação docente. E esses programas fazem parte do portfólio de programas da instituição de ensino, aí do Unibave.
Então, na verdade, quando você for conversar com alguém da área de gestão aí da instituição, né, os dirigentes da instituição, provavelmente você pode conversar com os caras e perguntar, ó, qual é o portfólio de programas que vocês têm ou o portfólio de projetos que vocês estão desenvolvendo atualmente. E provavelmente o gestor vai sentar com você e vai dizer, hoje nós temos no nosso portfólio de programas, nós temos hoje 4, 5 programas sendo tocados hoje aqui dentro da instituição. E aí você pode. Aí que programas são esses? Tem o programa tal, que tem os projetos tais, tem o programa tal, que tem esses projetos. E essa forma de organização, isso aqui me dá uma capacidade de gestão muito importante. Porque agora, quando eu olho para um portfólio de programas, um portfólio de projetos de uma determinada empresa, eu consigo identificar que por que ele falou lá atrás de objetivos estratégicos? Porque assim, o corpo, o board lá de diretores de uma determinada organização, uma instituição qualquer, ou mesmo de ensino, como o Unibave, a reitoria com seus pró-reitores e o conselho universitário, enfim, tal, sentou para definir os objetivos estratégicos da instituição para daqui a 5 anos. Então, todos eles sentaram, definiram essas estratégias e esses objetivos. Esse portfólio, ele tem que estar totalmente linkado ou ligado ou dando suporte para que aqueles objetivos sejam alcançados. Porque se eu sento com alguém, eu converso com alguém que me diz, olha, nós temos aqui vários objetivos estratégicos para daqui a 5 anos. Então, deixa eu ver o portfólio de vocês, de programas, de projetos. O cara fala, não, mas depois a gente vai definir, vai ver, tem alguma coisa errada. Porque o portfólio tem que estar totalmente relacionado com os objetivos estratégicos de qualquer instituição. Senão a gente não está falando de algo que se possa levar a sério. Né? Ou seja, é aquela questão, né, de você me dizer o seguinte, se você... eu tenho um objetivo, na vida, eu quero, sei lá, daqui a 2 anos eu quero estar trabalhando como gestor de projetos. Daqui a 2 anos o meu objetivo é trabalhar como gestor de projetos. Beleza, esse é um objetivo estratégico teu, beleza. E o que você vai fazer? Qual é o teu planejamento para atingir esse objetivo? E você me disse que não está fazendo nada, então isso é um sonho, né? Isso é aquela ideia de sonho, que as pessoas dizem, não, eu tenho um sonho de trabalhar daqui a 2 anos como gerente de projetos. Ótimo, isso não passa de um sonho. Agora, se de fato isso é um objetivo estratégico, você tem que ter algum projeto ou algum planejamento que dê suporte, né? Que suporte, na verdade, o que dê subsídio, né? Ou forneça ferramentas para você atingir o teu objetivo. Porque se isso não acontecer, cara, a gente está falando de sonhos. E sonhos qualquer um pode sonhar, né? Isso aí tá cheio de gente sonhando e de braço cruzado esperando, sei lá, um milagre. Mas se a gente está falando em alguma coisa de fato que vale a pena ser levado a sério, isso tanto vale para uma instituição, uma organização, quanto um projeto de vida, como a gente está falando. Então, daqui a 2 anos, eu quero trabalhar naquela empresa. Sei lá, você, enquanto engenheiro de produção, fala, cara, dentro da engenharia de produção, várias áreas, eu foquei numa determinada área e daqui a 2 anos, ou o ano que vem, ou daqui a 6 meses, eu quero estar naquela posição, naquela empresa. Ótimo, então você tem que ter um planejamento, você tem que ter um projeto, digamos assim, para que você consiga atingir o teu objetivo. Senão, isso não passa de um sonho mesmo. Então, quando eu olho para a empresa, e uma empresa que tem o seu documento, né, o seu documento de estratégia, né, de objetivos estratégicos, ela tem que estar ligada, isso tem que estar ligado com um portfólio de projetos e de programas. Isso é importante. Então, aqui a gente fechou 3 conceitos importantíssimos, né, bem importantes. Ou seja, agora a gente criou uma hierarquia, e essa hierarquia é bastante comum quando você pega empresas com uma maturidade maior em termos de planejamento e execução de projetos. Então, você tem um portfólio totalmente condizente, né? Totalmente de acordo com os objetivos estratégicos. Esse portfólio ele tem vários programas, e esses programas são desmembrados em projetos. Então, quando a gente está falando da disciplina
da nossa disciplina aqui de gerenciamento de projetos, e a gente está falando de um gerente de projeto, por exemplo, esses caras estão atuando nos seus respectivos projetos. Essa é a ideia. E você tem, obviamente, que tem comitês aí de programas, e obviamente que daí, se o portfólio ele está ligado aos objetivos estratégicos da empresa, provavelmente o portfólio aí ele está sendo monitorado ou controlado, ou quem está fazendo a gestão é o board de diretores da empresa, ou no caso da instituição, a reitoria, ou os pró-reitores, ou um pró-reitor, não sei. Alguém deve estar gerenciando isso num nível hierárquico dentro da empresa maior. Tá? Então, isso é importante quando a gente está falando dessa hierarquia aqui de conceitos. Então, por exemplo, agora dando nome aos bois aqui para a gente deixar, para fixar mesmo o que a gente falou. Olha só, então, o portfólio estratégico da empresa. Esse é o nome normalmente que se dá. Então, eu tenho o portfólio estratégico. E agora eu tenho 2 programas ali. Um programa de capacitação, que a gente já falou, e um programa mais clientes. Então, lá, dentro da empresa, o cara fala, cara, precisamos aumentar o número de clientes para aumentar a receita. É isso que a gente está querendo. Então, notem que eu coloquei nas caixinhas em azulzinho ali os objetivos desses 2 programas. Ou seja, eu tenho um programa de melhorar o desempenho operacional da minha equipe. Tá? Eu quero que a minha equipe esteja mais bem capacitada, do ponto de vista de liderança, técnico, enfim. E esse é o objetivo do programa de capacitação. E tem o programa Mais Clientes dentro da empresa, cujo objetivo é aumentar a receita. E óbvio que agora vai acontecer o quê? Abaixo do programa de capacitação, eu tenho os seus projetos e as atividades, né, que vão dar suporte, ou que vão tentar maximizar esse benefício desse programa de capacitação. E também vou ter projetos abaixo aí do programa Mais Clientes, que são projetos que vão, sei lá, daí eu vou chamar o departamento de marketing da empresa e dizer, cara, eu preciso startar um projeto novo aí, porque eu preciso que as minhas campanhas promocionais ou a minha campanha na net, eu preciso aumentar aí o número de clientes. Vou chamar o pessoal também, sei lá, de vendas lá da empresa e dizer, olha, qual é o projeto que a gente pode ter aí para chegar mais perto aí, ou trazer mais clientes, ou também dizer, ó, tem um CRM da empresa, né? O CRM é a gestão de relacionamento com o cliente. Chamar o pessoal do CRM e dizer, tá, o que, que a gente pode fazer, qual é o projeto que a gente pode ter aqui para estreitar o relacionamento. Alguém vai falar, ah, mas o CRM é um relacionamento com o cliente, ali é aumentar a quantidade de clientes. Mas o CRM dentro da empresa também está preocupado em clientes em potencial. Então, por exemplo, quando a instituição de ensino, Unibave, ela, no período que antecede aí os vestibulares, o Enem, ou, enfim, essas formas de entrada na instituição, por que, que a instituição mobiliza parte de sua equipe para palestra, para oficinas, workshops em escolas de ensino médio? Bom, isso é o CRM, isso é uma gestão de relacionamento com o cliente. Nesse caso, não um cliente já efetivado, mas um potencial cliente. Então, eu estou indo lá fora tentar aumentar digamos assim, o meu conjunto, o meu número de pessoas para dentro, meu número de estudantes, né, para dentro da instituição. Então, são projetos que estariam dentro lá do programa Mais Clientes. E notem que ali também, ao lado, né, no mesmo nível dos 2 programas, eu tenho ali o que eu chamei lá, que é uma atividade de controle, eu estou chamando de controle de orçamento. Então, essa atividade de controle de orçamento é uma atividade que está controlando, tem uma galera ali responsável por controlar o orçamento tanto do programa de capacitação quanto do programa Mais Clientes. Então, ela não pode ser uma atividade dentro do programa de capacitação, nem pode ser uma atividade dentro do programa de Mais Clientes. Porque, obviamente, se é o cara que controla o orçamento, eu não quero puxar a sardinha nem para o programa 1, programa 2. Então, tem que ser uma atividade independente que controla o orçamento desses 2 caras. Notem que agora eu tenho uma estrutura, né, bem organizada, né? Você olha para isso aqui e você fala, bom, entendi. Então, imagina que você chega na tua empresa amanhã, enfim, você chega lá na tua empresa e fala lá com
Professor, tá sem áudio. Não sei se caiu aí para todo mundo, mas para mim não tá, o áudio não tá. Nem Caiu pra mim. pra mim, Júlio. Nem pra mim. Aproveitar essa parada aí. A nota do estágio de vocês do semestre passado já entrou ou é só o meu que tá sem nota? É que falta entregar aquele documento, né? Aí a Fabiana não fechou ainda. A documentação, eu já É, entreguei lá, Ah, tá. mas Não, falta mas de outras pessoas, é isso? sim, o meu também não. Tá, e do TCC? Do TCC botaram a nota? Também não. O meu também não. Os dois estão pendentes ainda lá. Né? Ô, tá saindo todo mundo ou tá caindo? Pois é, cara, que estranho, tá todo mundo saindo. É quinta-feira, né? Caiu a chamada. Caiu a chamada. Você fez chamada? Caiu. Não sei. O professor caiu. Caiu, acho, porque... Ô, vocês falaram que entregaram o negócio do estágio do lado da Fabiana já. Não, eu não entreguei. O Júlio já, eu acho. Hã? O Júlio já, eu acho. Mas eu não entreguei ainda. Porque ela disse que vai avisar, né? É, Ela disse que vai avisar, não falou? eu acho que sim, porque estão tudo... A Unibab tá fechada, Hã? né? Eu acho. A Unibab tá fechada, eu acho. Estão tudo parado lá? Pois é. Ah, eu já fiz o... Na verdade, eu já iniciei o outro também. O estágio 3 eu já iniciei a fazer. Eu vou fazer hoje. Fazer hoje as Uhum. coisas ali que tem que fazer. Na verdade, eu fiz, só que a atividade mesmo, eu nem sei o que eu vou fazer ainda. Eu defini a área lá, mas não sei o que eu vou fazer. Sim, só fizesse a solicitação, né? Aham. Ai, que fase. Júlia, é a 10ª e parece que tá interminável, cara. Puta merda. Né? A última fase. Meu Deus. Ô, cara, mas tá muito ruim, cara. Eu não sei vocês, mas... o cara... Eu tava pensando hoje, cara, eu não tô estudando nem 20% do que eu estudava na sexta, quinta fase, assim, ó. Não, tá. Ó, Realmente tá diferente, né? Acho que é todo mundo, né? Todo mundo largado nas cordas aí. Todo mundo, cara. Mas eu acho que é por causa do ensino à distância, cara. Isso aí sim. é assim mesmo. Isso aí, a gente fica mais solto. Né? Isso é verdade. Muito relaxamento do cara, cara. O cara não... Eu tô com medo das provas, cara. Não, relaxa. Já tivemos piores e com conteúdo mais complexo.
Gente, esse ano pode esquecer, tá? Vai ser tudo assim, virtual. Vai ser o ano inteiro. Até o final do ano. Agora a gente tem que rezar para que ano que vem volte ao normal, né? Sim. A gente volte, consiga fazer nossa formatura como a gente sonhou. Né? Oh, foi só aqui para mim que caiu a internet ou caiu também aí? Vida normal, né, cara? Eu saí da sala, saiu sozinho, né? Daí eu reconectei. O meu caiu, ficou um tempão, cara. Daí caiu tudo. Eu acho que isso aconteceu com todo mundo que estava na sala, mas o pessoal deve estar tentando voltar, mas não está conseguindo. Pode ser. O Diego mandou outro link no WhatsApp. Não sei se é o mesmo link. Vamos ver, né? Eu vou sair dessa sala e vou entrar naquele link que ele mandou lá. Vai lá, vai lá. Então, o que deu? Ele mandou outro link. Eu conversei com o advogado. Ele disse que você já cumpriu parte da pena de verdade. Atlético Goianiense 4. Sério? Tô me tirando de novo.
Então você pode ajudar. Olha, legal. Ei, que houve? Desculpa, Débora, eu tô com a cabeça muito cheia. Por quê? Tô rolando umas paradas estranhas envolvendo Beleza? a outra, Sofia. Apareceu. Acho que ela tá viva. Então, que a gente vai fazer não é pouco assim. Essa mulher tava comigo no dia. Eu acho que era ela. Se fosse o que é mesmo, tá? Não faz sentido. Bom dia, plano de